Bom dia, meu nome é Amanda e hoje nós vamos abordar uma doença rara, a doença de Pompe. A doença de Pompe é uma doença genética, autossômica e recessiva. Isso significa que os dois pais devem ser portadores da doença para que tenham um filho doente. Ela vai se manifestar devido a uma alteração no gene GAA. Essa doença vai ser provocada por uma deficiência da enzima alfa-glicodase ácida, que está envolvida no metabolismo da glicose e diretamente relacionada ao metabolismo do glicogênio. A glicose é armazenada como glicogênio nas células. Dessa forma, quando é necessário o uso da glicose, o glicogênio é quebrado pela enzima alfa-glicodase ácida. Então, nos lisossomos também ocorrerá um acúmulo de glicogênio. Com a ajuda da alfa-glicodase ácida, o glicogênio vai ser quebrado em glicose, sendo esse liberado pela célula. A alfa-glicodase ácida permitirá que o glicogênio que havia se acumulado dentro do lisossomo se transforme em glicose e seja liberado pela célula quando necessário. Na doença de Pompe, tem-se uma mutação no gene GAA, que vai gerar a deficiência da enzima alfa-glicodase ácida ou a formação de enzimas não funcionais. Como consequência, os lisossomos não serão capazes de quebrar glicogênio. Além disso, também não serão capazes de transformar glicogênio em glicose. Portanto, na doença de Pompe, teremos um acúmulo de glicogênio nas células. Como consequência, esse acúmulo de glicogênio acontecerá principalmente nos hepatócitos e nos músculos. Nos músculos estriados esqueléticos, terá um acúmulo de glicogênio nos músculos do corpo e no diafragma. No músculo cardíaco, terá um acúmulo de glicogênio principalmente no coração. E no músculo liso, terá um acúmulo de glicogênio na parede dos vasos sanguíneos e em outros órgãos. A doença de Pompe apresenta alguns tipos, que estão relacionados ao tipo de mutação e à disponibilidade da enzima, podendo ser infantil ou juvenil, também conhecida como tardia. A doença de Pompe infantil é dividida em dois tipos, a clássica e a não clássica. A doença de Pompe infantil clássica é a mais severa. Ela está relacionada a pouca ou nenhuma produção da enzima. Ela normalmente se manifesta nos primeiros 2 meses de vida, com uma progressão rápida e multissistêmica. O óbito no primeiro ano normalmente se dá à insuficiência respiratória. Dentre os principais sintomas, é importante citar a cardiomiopatia hipertrófica, a hipotonia, a insuficiência respiratória, fraqueza muscular, dificuldade de alimentação e perda de audição. A doença de Pompe infantil não clássica normalmente é manifestada no primeiro ano de vida. Vai apresentar sintomas como atrasos motores e cardiomiopatia severa. Além disso, o óbito na infância também está relacionado a uma insuficiência respiratória. Na doença de Pompe juvenil ou tardia, pode acontecer em qualquer idade após a infância. Ela está relacionada à fraqueza de músculos proximais, complicações cardíacas raras e tem uma progressão lenta. Ela normalmente está relacionada a uma produção reduzida da enzima. Qual será, então, a epidemiologia da doença de Pompe? Essa é uma doença rara, com incidência variada, podendo depender de etnicidade e localização geográfica. Por ser uma doença genética, essa apresenta o histórico familiar como um fator de risco. Vocês devem estar se perguntando, então, como é feito o diagnóstico da doença de Pompe? Esse diagnóstico pode ser feito a partir de um teste de atividade enzimática. Nesse teste, se apresentarmos resultados menores que 1%, pode ser diagnosticado o modo infantil clássico. Com resultados de 2 a 40%, pode ser diagnosticado a doença de Pompe infantil, não clássica e juvenil. Um teste genético com análise da presença ou não da mutação no gene GAA é um método de confirmação do diagnóstico de doença de Pompe. Outra forma de realizar a confirmação do diagnóstico pode ser a partir de um segundo teste enzimático realizado a partir de outro tecido. Para o tratamento da doença de Pompe, pode ser realizada uma terapia de reposição enzimática
e controle das manifestações e complicações. Esse deve ser feito a partir de uma equipe multiprofissional, com a presença de psicólogos, fisioterapeutas e fonoaudiólogos. Essas são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção.